Pessoal, boa noite. Olá pessoal, boa noite. Aqui é Augusto, estou aqui com o Gustavo Pilar. É um prazer estar aqui essa noite. Quer falar? Quer se apresentar, Gustavo? Meu nome é Gustavo Soares Pilar. Sou integrante da Igreja Reino, como líder de adoração e há pouco tempo missionário em tempo integral no ministério, buscando trazer o reino de Deus para a terra. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho mais do pessoal chegar aqui, a poder acompanhar essa transmissão ao vivo. E o tema de hoje é a importância da adoração. Então nós vamos mergulhar na palavra de Deus, nós queremos compartilhar aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração, né, durante esse período todo. O que a adoração, a adoração influencia dentro das nossas comunidades e o que a adoração influencia também na sociedade. Então nós vamos falar desde Gênesis até o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e também falando sobre adoração nos dias de hoje. A adoração é uma das práticas espirituais mais negligenciadas hoje pela igreja. Então nós precisamos reverter esse quadro como? Adorando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos irmãos. Valdir Pérez, Calda Nova, seja bem-vindo. Núbia Cardoso, olha só, representando Guarulhos City. Temos aqui também Edi Menezes, estamos juntos, amados. De onde você é, meu irmão? Fala aí para nós de onde você é. E o pessoal que for chegando na transmissão, vai comentando aí embaixo e se apresentando, falando de onde você é, para nós falarmos o seu nome ao vivo aqui, ó, ao vivo e a cores. Você vai ficar famoso agora. Keliane, Keliane, Caldas Novas, meu Deus, Caldas Novas aqui tá em peso, né? 2 pessoas. Temos aqui o Gabriel Araújo, manda um abraço, Cruzeiro do Oeste, Paraná. Gabriel, um abraço, meu irmão. Espero que essa transmissão possa abençoar todos vocês. Nós oramos aqui para que você receba uma edificação, e você seja edificado, você seja encorajado e você entenda o que é realmente a adoração, o princípio da adoração, essa prática espiritual prazerosa. Nós não adoramos porque temos que adorar, como se fosse uma obrigação adorar ao Senhor. Não, nós adoramos porque é um prazer. Então é isso que precisa ser gerado no nosso coração, uma satisfação, um privilégio de adorar ao Senhor. Amém? Vamos dar mais uns 2 minutos e a gente já começa a mergulhar nisso aqui. Vamos lá, Cristina Xavier. E aí, Cris? E aí, Cris? Tudo bem? Cris, seja bem-vinda. Temos aqui Cálculo de Itapevi, São Paulo. Amém. Temos também o Edi Menezes, Nossa Senhora do Socorro, minha Nossa Senhora, Sergipe. Olha meu aí. Deus. Brasilzão da massa. Nas últimas transmissões a gente tinha até gente de Redding, Califórnia. Olha só que chique. Diego Oliveira, que vocês possam ser um canal de bênção. Nós também esperamos isso. Thalita Nunes, João Pessoa, seja bem-vinda. Marcelo Goulart, Quero Mais de Deus, Rio de Janeiro. É o Rio de Deus, é o Rio de Janeiro. Larson Ferreira, Curitiba, Deus abençoe. Amém, irmãos. Sejam todos bem-vindos. E antes de iniciarmos, queremos indicar alguns livros para vocês aí conhecerem, terem revelações mais acerca de algumas práticas espirituais. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó. Celebração da Disciplina. Ele é do Richard Foster. Ele fala sobre a oração, jejum, fala sobre comunhão, e um desses temas também é a adoração. Ele fala, é muito legal, muito interessante. Muitas comunidades de fé têm adquirido, colocado esse livro na mesa para os seus membros lerem, praticarem, né? Porque eu costumo dizer que um religioso é aquele que fala para os outros orarem, mas ele não ora. Ele fala para os outros adorarem, mas ele não adora. Ele fala para os outros amarem, mas ele não ama. Então esse é o famoso religioso. E também o segundo livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, clássico,
Esse aqui é o Se Você Ama o Senhor, nada mais, nada menos que Keith Green. Keith Green, para quem não sabe, era para ter sido uma das grandes estrelas da música americana, até quando ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus num estudo da Bíblia lá nos Estados Unidos, Califórnia, e ele teve um encontro com Jesus, ele mudou radicalmente a sua vida. Ele era daquela época do movimento hippie e teve naquela época também um grande mover do Espírito Santo chamado como Jesus Movement. Então, Keith Green dedicou toda a sua vida depois que se converteu ao Senhor, e ele usava da música, né, para evangelismo, para alcançar o perdido, trazer de volta aquele que estava longe da casa do Pai. E vocês podem encontrar um documentário dele no YouTube sobre a história de Keith Green. Ele é um dos grandes exemplos para nós hoje do que é adorar o Senhor com intensidade, com coração, com entrega. E isso, Keith Green, ele tem impactado milhares de jovens pelo mundo inteiro. Infelizmente ele faleceu aos 28 anos de idade e deixou uma esposa, morreu com os 2 filhos pequenos num acidente aéreo, mas ele deixou um grande legado para uma geração e tem despertado através da vida dele muitos jovens. Então vale a pena ler esse livro, os devocionais das ministrações dele. Então é um livro assim que de cabeceira de cama. Então, super indicado. O Gustavo também quer indicar um livro. Fala aí, Gustavo. Quero indicar um livro aqui, Artista Adorador. Comecei a ler esse livro hoje. É um livro fantástico que explica um pouco sobre como nós podemos adorar de forma bíblica, como nós podemos mudar o nosso coração para que sejamos artistas que trabalham com arte, que mexem com arte, mas que também adoram ao Senhor com muita intensidade. E um outro livro que eu gostaria de indicar, que eu não estou com ele aqui hoje, é o Como Adorar ao Rei, do Zach Nis. Ele é um pastor da igreja Gateway Worship nos Estados Unidos. E é um livro fantástico que ele explica um pouco ali sobre o modelo de adoração no tabernáculo de Moisés, como essa adoração bíblica ela pode ser impactante para a comunidade e como nós precisamos aprender a adorar a Deus de uma forma mais bíblica e mais eficaz. Fantástico, esses 2 livros são muito bons. Falando também um pouquinho sobre o Celebração da Disciplina, eu gostei muito de ler esse livro, porque ele me ensinou muito sobre a forma com que ele fala do livro, é uma forma muito prática. Então eu gostei muito como ele aborda os temas, a adoração, a oração, a disciplina, a meditação, de uma forma muito prática, muito pro dia a dia ali. Ele dá uma ferramenta ali, um comecinho, um start para você aplicar na sua vida. É um livro fantástico, assim, mudou minha vida. Depois que eu li esse livro, foi maravilhoso mesmo. Maravilha. Quero só fazer um comentário bobo aqui do Gustavo. Ele, depois que saiu do exército, agora tá deixando a barba crescer, né? Tô chegando. Tá virando um homenzinho já. Vou chegar. Então vamos lá. Temos aqui Vanessa Oliveira. Vanessa, Guarulhos. Essa transmissão está acontecendo de Guarulhos, viu, gente? Temos também o Jonathan Richard. Olha só, esse é chique, hein? Eu conheço o Jonathan Richard. É o irmão aqui de Guarulhos também. Natan Cândido. Natan lá. Johnny Marques Arruda, meu irmão de Araguari. Olha só. Daniele também, Caldas Novas. Gente, só dá Caldas Novas aqui. A cidade tem 100 mil habitantes e praticamente eles correspondem aqui nessa transmissão 70% dos que estão das visualizações. É isso aí. Vera Cruz, México, olha só, internacionais aqui. Tá ficando chique, hein, cara? Que passa, Tico? Caraca, alabanza. É nóis. Bom, gente, vamos lá então. Então, para começar, nós queremos falar a respeito de identidade. E a identidade em todos os aspectos nossos, nós somos chamados como filhos de Deus. Todos nós temos uma identidade. Essa identidade é filhos de Deus. Deus respeita a personalidade de cada um. Cada um tem uma forma, uma maneira de adorar o Senhor. E nós vamos, durante essa transmissão, falar um pouco a respeito da diferença entre louvor e adoração. O louvor, ele faz parte da adoração. Ele não é explicitamente a adoração em si. Ela é uma das formas de adorarmos ao Senhor. Sim. E queremos ler um versículo com vocês, está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso demais. Esse versículo, ele fala da identidade nossa, adoradora, de filhos de Deus. E uma coisa interessante que eu quero ressaltar nisso é quando o escritor de Pedro, dessa carta, ele diz assim: vós, pois, sois raça eleita, sacerdócio real. Quero focar nessa palavra, sacerdócio real. E ele diz, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero ressaltar essa palavra, sacerdócio real. De nós falarmos de nação santa, é necessário falarmos de sacerdócio real. Ou seja, não haverá uma nação santa se não houver um sacerdócio real. E sacerdócio representa a figura de pessoas que se santificam, pessoas que buscam a presença do Senhor em consagração. Nós vemos o primeiro sacerdote descrito na Bíblia, que está lá, Jó, capítulo 1, verso 5. Jó, ele santificava os seus filhos, a sua esposa. Ele sempre acordava de madrugada ali e buscava a presença do Senhor, porque ele, no pensamento dele, como sacerdote, como responsável pelo lar, um homem que era responsável por pastorear, cuidar, discipular da sua esposa e dos seus filhos. Então, como representante, um patriarca dentro do seu lar, era a função dele ser um sacerdote real, um sacerdote real dentro do seu lar. Então ele santificava os seus filhos, ele pedia perdão pelos pecados dos filhos em arrependimento. Então, sacerdócio é importante hoje na igreja, os homens se levantarem como sacerdotes, né? E quando fala real, é porque Deus, Jesus, ele é o Rei dos Reis, e nós somos reis também, né? Somos sacerdotes. A Bíblia chama Jesus como o sumo sacerdote, ou seja, ele é o sacerdote acima dos sacerdotes, ele é o cabeça, ele é o pastor titular, ele é o principal, ele é o líder principal da igreja, e ele é o principal adorador de Deus. E nós, ao longo dessa transmissão, nós vamos entender esse aspecto de Jesus ensinando a prática da adoração. Então nós vemos a questão do sacerdócio real dentro dos lares, dentro da família, dentro da igreja, na sociedade, que homens precisam se levantar para levar a adoração, fazer com que o incenso possa subir perante a presença do Senhor como um aroma agradável, um cheiro suave, né? E para que haja uma nação santa, os homens precisam se levantar. Também, antes de nós falarmos de igreja, precisamos falar de sacerdócios reais. Então precisa de sacerdotes que se levantem, que adorem ao Senhor com intensidade do coração. Porque um dos conceitos da adoração é que Jesus, ele mesmo fala isso, que, citando Isaías, em vão vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Então, a adoração, ela é a extensão de tudo aquilo que vem do nosso coração. Se o nosso coração não está correto diante do Senhor, é necessário que a gente possa confessemos os nossos pecados e nos arrependemos, para que a nossa adoração suba perante a face de Deus. É como, por exemplo, é uma oferta que nós prestamos ao Senhor, é uma honra. Adorar é honrar o Senhor. Então, se nós queremos prestar uma oferta a Deus e Deus não tiver o nosso coração, é melhor que a gente não oferte nada, nem adore, porque se Deus não tiver o nosso coração na adoração, é melhor que a gente não ofereça nada a Ele. Então o nosso coração precisa estar coerente com os nossos lábios, com tudo que nós fazemos, seja a expressão de falar, a expressão do fazer, o nosso coração precisa estar coerente com tudo isso. Quer comentar? Sim, eu gosto muito desse versículo, porque ele faz a gente lembrar e ressaltar quem nós somos, o que a Bíblia diz a nosso respeito. A Bíblia diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. Então é interessante a gente lembrar do que a Bíblia diz a nosso respeito, para que a nossa adoração seja uma adoração bíblica também. Se a Bíblia está dizendo que nós somos sacerdócio real, que nós somos nação santa, que nós somos uma raça eleita, é o que ela quer dizer a nosso respeito, que nós somos propriedade de Deus. Então, esse versículo me chama muita atenção, porque esse lance do sacerdócio real
nos fala que os sacerdotes, eles só podiam, nos tabernáculos, eles podiam ter acesso, só os sacerdotes podiam ter acesso ao tabernáculo, né, ao templo. E a Bíblia dizendo que nós somos sacerdotes, demonstra que todos nós temos uma responsabilidade com relação à adoração, de fazer com que a adoração seja... para que nós possamos entrar num lugar de adoração como sacerdotes, entender quem nós somos em Deus, quem Deus nos chamou para ser, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, o sacerdote no Antigo Testamento, ele é aquele que cuidava do templo, ele é aquele que tinha acesso a lugares que os outros não tinham. Só eles acessavam um lugar santo, só eles acessavam o Santo dos Santos. Então, assim, a Bíblia está falando que nós somos sacerdotes. Como sacerdotes, nós temos essa responsabilidade de entender quem somos e resgatar essa nossa identidade, essa que nós possamos entender que nós temos acesso ao Santo e ao Santo dos Santos, que é a presença de Deus ali de forma intensa. Então, esse versículo ele fala muito no meu coração, fala de quem eu sou, de quem nós somos, de a nossa responsabilidade com relação à adoração. Isso é fantástico. Isso aí. E o conceito da adoração é quando nós prostramos, nos encurvamos diante da presença do nosso objeto da adoração. E quem é o nosso propósito da adoração? É o Senhor, é o Deus forte, poderoso. E nós vemos um fato muito interessante que acontece no Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus chama Moisés para subir ao Monte Sinai, e lá no alto do Monte Sinai, depois de 40 dias, Deus escreve com o próprio dedo os mandamentos. Quando Moisés desce, ele se depara com a cena, né, do povo adorando um bezerro, cara. Sabe? Depois de tantos milagres que Deus operou para o povo no deserto, tirando o povo do Egito, conduzindo eles para a terra prometida, você vê Moisés se deparando com rapidamente a mente deles e o coração deles estavam condicionados a adorarem um objeto, uma imagem. Então quando o Moisés desce, ele chega diante do povo e quebra os mandamentos, a pedra, né? Quebra com os mandamentos no chão, porque ele ficou indignado com que o povo se inclinou tanto para o mal tão rapidamente. E ele chama a atenção de Arão, fala, cara, o que aconteceu? E ele diz, poxa, Moisés, você demorou tanto, pensamos que você não ia voltar mais, então pedi para que todo mundo juntasse todos os seus ouros aqui, e a gente fundiu e criou um bezerro de ouro, sabe? Então, hoje em dia a gente vê até isso mesmo na nossa sociedade. As pessoas precisam de um amuleto, precisam de tocar em algo para que ela possa adorar, sabe? E é então interessante quando a gente fala lá de Moisés no Antigo Testamento, porque Deus estava operando muitos milagres para eles lá no deserto. Qual é o deserto? O deserto é um lugar de preparação. Se você aprender a liderar no deserto, você aprender a depender de Deus no deserto, você estará preparado para entrar na terra prometida. Porque até então, quando você está no deserto, Deus faz muitos milagres para você confiar que Ele pode. É Ele quem faz, é Ele quem cuida, é Ele que provê. Quando você entra na terra prometida, os milagres param de acontecer para você. Por que isso? Porque é um tempo de crescimento, é um tempo de maturidade, de transição, saindo de um período de necessidade, fome, escassez, de dependência, para você entrar na terra prometida. E Deus fala assim, que agora neste momento eu não farei milagres para vocês, eu farei milagres através de vocês. Se chama maturidade cristã. Há um tempo em que a gente sempre ora, Senhor, faz um milagre para mim, como existe até uma música, né, que fala assim, faz um milagre em mim, faz um milagre para mim. Não, chegou o tempo em que a gente precisa amadurecer na nossa fé, amadurecer na adoração, na dependência de Deus. Quem aprende a depender de Deus no deserto estará preparado para viver na terra prometida. Se você não aprende a viver no deserto,
você não está preparado para viver na terra prometida. O que tem na terra prometida? Terra que emana leite e mel, terra de bênção, terra onde você aprendeu a depender do Senhor. Você não confia nos seus próprios braços. Você não orará mais assim: Senhor, faz um milagre para mim, minha necessidade, como um coitadismo. Não, a partir desse momento você cresceu na maturidade cristã, deixou de ser menino, deixou de ser menina, e agora você está dizendo: Senhor, faz um milagre através de mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. É o tempo de maturidade cristã, inclusive até mesmo na adoração. E eu queria que o Gustavo falasse um pouco da diferença entre louvor e adoração agora para vocês. Vai lá, Gustavo. Taca fogo. A diferença entre louvor e adoração é que o louvor está em adorar, prostrar-se e curvar-se diante de Deus. E a adoração, né, está adorar, prostrar-se e curvar-se diante de Deus. A adoração é isso. E o louvor é quando nós estamos diante de Deus e nós devolvemos a Ele tudo que Ele tem nos dado. Diante de Deus, nós prestamos louvor a Ele, nós engrandecemos a Ele, nós dizemos sobre o que Ele é, sobre o que Ele tem feito em nós, sobre o que Ele tem feito através de nós. Então, o louvor, ele está muito mais ligado ao sentimento do nosso coração de exaltar o nome de Deus, de elevar o nome de Deus, de dizer quem Ele é e o que Ele tem feito em nosso meio. A adoração está ligada mais à atitude do nosso coração com relação a isso. A adoração, ela é o estado do nosso coração, é um estilo de vida, é um estado do nosso homem interior. E o louvor, ele está ligado a como nós respondemos a isso, como nós respondemos ao que Deus tem feito em nosso meio, como nós respondemos o que Deus tem feito em nosso favor. Então, a diferença básica entre louvor e adoração é que a adoração ela parte do que está dentro. Eu tenho um estilo de vida de adoração, então eu vivo uma vida de adoração. Eu ando e tudo que eu faço visando a adoração. Eu estando na rua com as pessoas, eu estou adorando a Deus, eu estou pensando no que Deus está fazendo. E o louvor é quando eu estou diante de Deus e aí eu devolvo para Ele tudo isso que Ele tem feito em mim e através de mim. Eu devolvo para Ele tudo aquilo que Ele tem falado no meu coração. É diante de Deus que eu entrego o meu louvor e no resto do meu dia e no resto do meu tempo eu estou em adoração a Deus. Então em tudo que eu faço, onde eu estou, aonde eu vou, eu estou adorando a Deus. Então é mais ou menos esse paralelo assim que a gente gosta de pensar e traçar. Isso. E deixar muito claro que o louvor ele tem uma relação muito voltada para a questão da música, né? Mas nós não expressamos apenas uma música para o Senhor, nós expressamos adoração através da música. Nós podemos adorar o Senhor de diversas formas, como por exemplo, através das nossas contribuições de tempo, de talento e também com os nossos recursos, que são os nossos tesouros. Podemos adorar o Senhor amando o próximo, como o Gustavo acabou de dizer aqui. Então, tudo que nós prestamos ao Senhor, a honra, o propósito de honrar, de estar próximo do Senhor em fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se há fé ao Senhor, nós estamos contribuindo uma adoração ao Senhor. Então, o louvor ele se trata muito da questão da música. Por exemplo, nós pegamos o inário do Antigo Testamento, que é os Salmos. Sim. Salmos é expressão de gratidão ao Senhor. Uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é que o sistema e a religião te ensina que você busca a Deus pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos milagres, pela prosperidade, mas os discípulos de Jesus que entendem o princípio da adoração não buscam a Deus por essas coisas. Deus pode nos dar prosperidade? Sim. Deus pode nos abençoar? Sim. Deus pode nos dar vitória? Sim. Mas nós não buscamos, não adoramos ao Senhor por isso. Nós adoramos ao Senhor por quem Ele é e o que Ele faz em nossas vidas. É uma expressão de gratidão ao Senhor. Nós somos gratos por quem Ele é e o que Ele faz em nossas vidas, não pelo que Ele nos dá. É diferente. Então, quando nós pegamos o livro de Salmos, vemos aqueles hinos maravilhosos, aquelas músicas proféticas
São letras tanto de exaltação, como de correção, de encorajamento. Cada salmo, se você pegar, ele tem algo específico. Por exemplo, você pega o Salmos 22 e ele começa a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo de angústia. O escritor está angustiado diante de Deus, ele está derramando a sua alma diante do Senhor, que é a mesma expressão de Jesus na cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus estava expressando algo como um homem a Deus, não porque Deus o abandonou. Deus não abandonou ele. O que aconteceu é que Jesus também estava expressando uma adoração ao Senhor até na cruz, né? E você observa no livro de Salmos, tem uma palavra que percebido para muitos, que é a palavra chamada Selá. Selá significa pausa para meditação. É quando eles cantam um salmo, eles têm um tempo, a música diminui, então eles param para meditar naquilo que eles oraram, se aquilo que eles oraram e cantaram está fazendo sentido para a vida deles, se eles estão encarnando aquela mensagem profética, aquilo que eles cantaram. Nós não somos pregadores, nós somos mensageiros, nós somos a mensagem, a carta viva. Nós precisamos encarnar o que nós cantamos, porque nós precisamos cantar aquilo que nós vivemos. Como, por exemplo, tem uma música americana que David Keelan regravou. Ele falou assim: se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Olha só que profundo isso. Se eu cantar sem viver, sem valor será. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, não há adoração. Então, a gente percebe que a adoração, ela é a extensão de tudo aquilo que vem do nosso coração. E o próximo tópico aqui é adoração no Antigo Testamento. Nós vemos lá em Gênesis, capítulo 4, 3, assim: a Sete nasceu-lhes também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Uma coisa que no Jardim do Éden não tinha era adoração, porque a própria presença do Senhor já estava ali com eles diariamente. Depois que o homem pecou, né? Vieram outras gerações, foi aí que o povo começou a invocar o nome do Senhor. E ao longo da história vai falando a respeito como que a adoração foi se desenvolvendo ao longo desse período para atrair a presença de Deus para aquele ambiente. Porque a presença de Deus, Deus para se manifestar num lugar, o que precisa? Fé. E honra a presença dele. E o brasileiro é complicado nessa situação. O povo distraído. O povo não honra. Muita gente não entendeu a questão de honra e de fé dentro de um local de culto. O que é culto? É cultivar. Então você precisa cultivar a adoração. Nós entramos nos cultos, nas igrejas evangélicas, e simplesmente a gente tem uma coceira no bumbum, toda hora fica levantando, saindo, pegando água, indo pro banheiro e olhando no celular, e a adoração comendo solta, né? E, por exemplo, acontece do ministro de louvor lá na frente, ele fecha os olhos, está apaixonado por Jesus, mas vê uma congregação fria, não adora. Ele pede: vamos levantar as nossas mãos, fecha os olhos. Então ele tem que usar de algumas coisas para que as pessoas possam focar a sua atenção na presença de Deus. E Deus não vai fazer absolutamente nada na vida de pessoas que são distraídas, onde elas não honram a presença de Deus, não honram, não têm fé, não creem que Deus está naquele lugar. Deus, ele não está à procura de uma visitação, Deus está à procura de uma habitação, para que ali ele faça morada, para que a gente se posicione como habitação de Deus, para que ele venha manifestar a presença dele. E como nós fazemos isso? Através de adoração e através da oração, que é a comunhão mais íntima, mais profunda com o nosso Pai Celestial. E nós vemos também o próprio Davi, né, lá nos tabernáculos. Queria pedir para o Gustavo falar um pouco a respeito disso. O tabernáculo. Tá distraído, rapaz? Pegou de surpresa. Não faz passar vergonha aqui. O tabernáculo de Davi, ele é intimamente inspirado no tabernáculo de Moisés. Davi, ele apenas adaptou para aquele tempo
o tabernáculo de Moisés, mas ele é intimamente baseado no tabernáculo de Moisés. E dá uma passadinha rápida, lendo uma colinha aqui que eu escrevi sobre o tabernáculo de Moisés, que no tabernáculo de Moisés você tinha ali os portões, onde as pessoas entravam, né, os portões do tabernáculo, onde as pessoas entravam, e esses portões representam Jesus, que é a porta, né, a porta que nos leva à presença de Deus. E temos ali o altar do sacrifício, que é o lugar onde nós matamos o nosso orgulho, o nosso ego. E temos ali também a pia de bronze. Depois, mais para frente, nós temos a mesa dos pães, o candelabro de ouro, o altar do incenso e o lugar da Arca da Aliança. Então Davi, ele só tinha a Arca da Aliança, porque o povo se perdeu, deixou com que a Arca se perdesse, fosse para um outro povo, e Davi resgatou, trouxe o quê? A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Então Davi trouxe de volta a presença de Deus por meio do povo. Então ele colocou ali na tenda de Davi, né, a Arca da Aliança, isso que representa o quê? A presença de Deus no meio do povo, onde Deus está no meio do seu povo. E ali Davi, ele adapta, e é muito profético isso que Davi faz, porque o povo tinha se perdido, o povo tinha esquecido de quem Deus era, o povo tinha esquecido da presença de Deus, e Davi traz com muita honra, com muito cuidado, a presença de Deus de volta para dentro do povo, e ele cria um lugar onde as pessoas podem acessar a Deus novamente, porque até então o povo estava perdido, e essa é uma tônica, né, do Antigo Testamento ali, o povo se perdendo e se achando em Deus, se perdendo e se achando. Então Davi traz de volta a presença de Deus para o meio de onde ela deve estar. Isso para os nossos dias reflete muito, porque nós precisamos trazer a presença de Deus para o nosso meio. Nós precisamos trazer a arca, né, que é a presença de Deus, para o nosso meio, para o meio dos nossos cultos, para o meio das nossas reuniões, para o meio dos nossos devocionais, por meio de tudo que nós fazemos para Ele. Nós temos que trazer a presença de Deus para o nosso meio. Então isso que Davi fez é muito profético para os nossos dias, porque ele trouxe a presença de Deus para o meio do povo, e ele fez ali ele honrou a Deus com o tabernáculo dele. Ele honrou a presença de Deus, criando um lugar onde as pessoas podiam novamente adorar a Deus, podiam novamente acessar a presença de Deus, podiam novamente estar com Ele e se lembrar de quem eles eram, porque até então o povo tinha esquecido de quem eles eram, e sem a presença de Deus no meio do povo, e sem a presença de Deus no nosso meio, a gente se perde mesmo, a gente se perde e não sabemos mais quem somos. Então, foi importantíssimo o que Davi fez, e é muito profético para os nossos dias, a gente trazer a presença de Deus por meio das nossas reuniões, a gente trazer a presença de Deus por meio de tudo aquilo que nós fazemos. Porque sem a presença de Deus não há culto, sem a presença de Deus não há adoração, sem a presença de Deus é tudo vão, é tudo vazio. Então, eu sou muito apaixonado por Davi, porque eu entendo que ele era, além de ser um homem muito sincero, um homem totalmente apaixonado pela presença e por Jesus, por Deus, ele também era um homem que agiu, né, de uma forma muito profética para os nossos dias. Então, é mais ou menos isso que eu entendo, né, do tabernáculo de Davi, muito bom, intimamente ligado com o tabernáculo de Moisés. Bom, ficou bonito, hein? Meu Deus. Vou chegar lá. Bom, agora a gente vai falar a respeito da adoração no Novo Testamento. O foco da adoração Jesus responde de uma forma, de uma vez por todas, toda a pergunta, né? A quem devemos orar? E ele responde: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4:10. Essa resposta é para o diabo, né? Que ele fala assim, ó: se você prostrar e me adorar, te darei toda a autoridade, toda a honra, toda a glória das nações. Parece ser uma proposta muito boa, né? Mas Jesus, sabendo quem ele era e sabendo qual era o foco da adoração dele, ele diz claramente, né? Eu só adoro ao meu Senhor, ao meu Deus, e só a Ele eu presto culto, só a Ele adoro. Por que ele respondeu isso? Porque ele sabia quem ele era, filho. Você só adora ao Pai se você soubesse que você é um filho. Então, o que você anda adorando? Aquilo que ocupa a sua mente é o seu objeto de adoração, né? Você pode a idolatria. O que é idolatria? Que era o principal pecado do povo no Antigo Testamento. A idolatria era adorar imagens a deuses, Baal, Astarote,
e vários outros que eles esculpiam na madeira, na pedra, no ouro. Então eles falavam, aquilo é o meu objeto de adoração, aquele é o meu Deus, né? Mas a gente percebe que Jesus deixa muito clara a questão da adoração. O nosso foco da adoração é o Senhor, nosso Deus, só a Ele preste culto. E a gente vê que o principal pecado do povo no Antigo Testamento era a questão da idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Você pode adorar o seu trabalho, você pode adorar o seu esporte, você pode adorar o seu videogame, você pode adorar o seu Netflix, você pode adorar suas atividades, você pode adorar sua família, seus filhos, você pode adorar, enfim, várias coisas. E aquilo é o seu objeto de adoração, aquilo que é objeto de adoração seu é idolatria. Deus não nos chama para idolatrarmos, porque Deus não é uma imagem, né? Deus não nos chama para idolatrá-lo, Deus nos chama para adorá-lo, é diferente. Né? A gente vê nas religiões as pessoas idolatrando imagens. A gente vê até, por exemplo, no nosso dia a dia, qual é o seu ídolo? Meu ídolo é o Justin Bieber. Meu ídolo é o Ronaldo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é o seu objeto de idolatria. Se você dá tanta ênfase, tanta atenção para essas coisas e negligencia a figura de Deus, cara, você está em sérios perigos, viu? Talvez você esteja até adorando ao Faustão, né? De domingo, deixando de ir para o culto para prestar adoração ao Senhor, está sentado no sofá assistindo Faustão. E até uma coisa que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia mesmo, que às vezes sem perceber a gente faz isso e fala muito isso, e eu me percebi fazendo muito isso e me policio quanto a falar isso. Quando nós dizemos assim, eu adoro fazer isso, eu adoro brigadeiro, eu adoro futebol, eu adoro videogame. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso, porque a adoração é aquilo que você pertence. Então você está dizendo que você pertence àquilo que você adora. Então assim, eu adoro ao futebol, eu adoro... Então eu tomo muito cuidado para não falar isso, porque de certa forma a gente está declarando e está dizendo com os nossos lábios que a gente está adorando uma coisa que não é Deus, né? Então a gente está dividindo o nosso coração com uma outra coisa que não Deus, que não Jesus. Sim, e então, até no ditado popular, quando a gente fala assim de time de futebol, eu sou corintiano. Se você diz eu sou corintiano, significa que você concorda com tudo que o Corinthians faz. É verdade. Né? Quando você diz eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, você está afirmando a sua identidade. Eu sou de Jesus. Né? Pegar a música lá do... Como chama lá? Do Lázaro. Do Lázaro, eu sou de Jesus. Cadê? Mas quando você fala eu sou algo, então você diz que você pertence àquilo, né? Então, como o Gustavo disse, eu adoro ao Senhor Jesus. Então significa que quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você se parece com Ele. Claro, você se parece com aquilo com que você se relaciona. De fato. É muito, muito interessante a gente pensar dessa forma. Sim. E o próximo ponto que eu quero trazer para vocês aqui é adoração na paternidade. Olha que maravilhoso isso. Jesus falando para a mulher samaritana em João 4, versículo 23. Ele diz assim, que naquele momento Jesus encontra a mulher samaritana e ali eles começam a conversar sobre muitas coisas. E uma delas é sobre os verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Jesus diz, e ela questiona, dizendo, os judeus adoram, dizem que é lá em Jerusalém, mas nós, samaritanos, nós sabemos adorar, nós adoramos aquilo lá no Monte Gerizim, sabe? Então nós adoramos ao Deus verdadeiro. Vocês, judeus, não sei não, acredito que vocês estão equivocados. Jesus diz que a salvação vem pelos judeus. Né? É o povo escolhido. E aí ele responde para ela: no entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso é interessante, porque Jesus diz: Deus está à procura, Deus Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Se existem verdadeiros adoradores, é porque ele está dizendo que existem falsos adoradores, né? Que os verdadeiros adoradores, eles adoram quem? Ao Pai. Os samaritanos, eles não reconheciam Deus como Pai, porque os samaritanos adoravam vários outros deuses e Deus de Israel.
Então, Jesus fala assim que a salvação vem pelos judeus, porque os judeus, de fato, eles entendem quem é o único e verdadeiro Deus. São monoteístas. É um único Deus, um único Senhor. Então, ele responde que para adorar ao Senhor, Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, a verdade não é mentira. A verdade é a convicção, é a certeza, é a fé. Você adora em espírito, você não adora o seu ponto. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E nós adoramos ao Senhor no espírito. Mas já ouviram falar que, nossa, o povo está adorando com a alma, sentimento. Gente, com todo o nosso ser, todo ser que respire, louve ao Senhor, adora ao Senhor. Por exemplo, os judeus, eles adoram assim a Deus. Quem já foi no monte lá no Muro das Lamentações, como eu já fui, lá eles adoram assim, ó. Porque o que eles estão dizendo com isso? Que todas as células do corpo dele, todo o corpo dele, é para adorar o Senhor. Então eles adoram fazendo esse gesto de submissão, de reconhecimento, de prostrar-se diante daquele que é o único Deus deles. Então todo o nosso ser precisa adorar o Senhor. Os nossos braços, a nossa mão, a nossa cabeça, você fica pulando no culto. Cara, existem formas de adorar o Senhor. Cada um tem sua forma. Então Deus respeita. Você vai, por exemplo, lá na Ilhas Fiji, onde os pastores, os cristãos andam com saia. Poxa, alguns têm tanguinha. Os caras adoram nos batuques lá, nos ritmos deles, mas eles estão adorando o Senhor, porque eles estão prestando um culto em espírito e em verdade. Aqui, e aí diz, pois o Pai procura. Porque se o Pai está procurando, é porque algo está perdido. E quando nós voltamos lá para Gênesis, o que acontece? Adão pecou. E o que Adão fez? Ele se escondeu. E ele ouviu os passos de Deus no jardim do Éden e ele se escondeu. E Deus, lógico, sabendo que ele havia se escondido, porque Deus não é bobo, ninguém engana ele, ele diz, aonde está você, homem? Deus sabia onde ele estava. E ele responde, eu me escondi, eu tive medo e me escondi. Por quê? Ele teve medo e se escondeu? Por causa do pecado. Quem já pecou aqui? Sabe que quando você peca, você tem a tendência de se esconder, porque você tem medo das pessoas saberem que você fez algo, e você teme mais aos homens do que a Deus. Para Deus não há nada oculto, não há nada escondido, né? Quem somos nós quando não tem ninguém nos vendo? A verdadeira adoração, ela é gerada em lugar secreto, quando não tem ninguém nos vendo. É onde nós precisamos prestar adoração ao Senhor. Quando você está em público, se você estivesse num lugar secreto, você não está prestando um culto aos homens, você está prestando culto a Deus. Esse negócio de dizer assim, vamos esperar o povo chegar para a gente começar a adorar a Deus. Que negócio é esse? Não. Se você tem um horário que você estabeleceu na sua comunidade, não tem essa coisa de ficar esperando o povo para começar a adoração. Não. Ou você faz culto para homens, ou você faz culto para Deus. Ou você adora os homens, ou você adora a Deus. Se não tiver ninguém, não aparecer ninguém, adore a você, ao Senhor, como se você estivesse num lugar secreto. E Jesus, ele fala, o Pai procura, você está procurando porque alguém está perdido. Quem está perdido? Não é Deus, é o homem. Adão estava perdido, ele se escondeu por causa do pecado. O pecado nos leva ele tem um poder de nos levar longe da presença de Deus, da gente se excluir, da gente se isolar. E lá em Provérbios diz, aquele que busca se isolar, busca a própria destruição. Então, se ele está procurando, é porque algo está perdido e precisa ser encontrado. E para ser encontrado, você precisa aparecer. Igual a letra do Arraiz, que ele diz, eu fui encontrado. Por quê? Ele estava se escondendo de Deus. E Jesus, no Novo Testamento, ele atrai aos homens e diz, pare de se esconder, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. E você é um filho que está perdido, você é um verdadeiro adorador. Mas você está tão acostumado com o pecado que você se condicionou a isso. Você pensa, o diabo colocou na tua cabeça que você não merece adorar o Senhor, que você não merece ir para o culto, porque você se acha um lixo, acha indigno. Uma coisa chamada convencimento do pecado, quando você realmente fala, poxa, eu sou péssimo, mas a maturidade te leva a adorar ao Senhor.
Então, você vê a adoração na paternidade. O que é pai? Pai é lugar de intimidade, é lugar onde você... Deus é um pai, é um protetor, é um homem, ele cuida de cada um de nós. Uma vez a gente estava num ambiente de adoração e falamos, vamos fechar os nossos olhos e vamos nos imaginar, vamos nos colocar nos braços do Pai. Essa pessoa, ela viu ela nos braços do pai que abusou dela sexualmente. Então ela transferiu o relacionamento terreno dela com o pai para Deus. Ela não reconhecia Deus como um pai porque ela teve uma péssima experiência com o pai terreno dela. E ela não conseguia entrar na presença do Senhor para adorá-lo como um pai que ama, que tem ciúmes de cada um de nós, que dizendo assim, vem filho amado, vem e descanse nos meus braços. Então é maravilhoso isso quando a gente entende essa questão da adoração na paternidade. Outro ponto também dentro disso é o clamor pela paternidade que há dentro de nós, quando a Bíblia diz assim, voz do que clama no deserto. Ou seja, nós não somos nós que clamamos, mas é uma voz que clama no deserto, é uma voz que clama dentro do nosso interior. Nós vamos ler aqui João 14:8, né? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então a gente percebe nesse versículo um clamor pela paternidade de Deus, ele dizendo, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, há um clamor pela humanidade, pela paternidade de Deus, que somente é encontrada em Jesus. Jesus diz, eu sou o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, se referindo a Ele, a não ser por mim. Ou seja, para que a gente conheça o Pai, precisamos conhecer o Filho. E conhecer o Filho, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente sabe quando uma pessoa, de fato, ela está realmente querendo conhecer cada vez mais a Jesus. É como se ela tivesse sido atropelada por uma carreta. Já viu uma pessoa atropelada por uma carreta, como ela fica? Desfigurada, irreconhecível. Dessa mesma forma é quando nós encontramos verdadeiramente Jesus. Ficamos irreconhecíveis, ficamos completamente... E as pessoas não nos conhecem mais porque somos uma nova criatura. Porque fomos atropelados por uma carreta chamada Jesus. Não somos mais o mesmo. Aleluia! Nossa, isso é poderosíssimo. Maravilhoso, cara. Poderosíssimo. E para a gente já ir para os momentos finais, vamos falar esse tópico aqui que é adoração nos dias de hoje. Como que nós estamos nos movendo através do espírito em verdade de adoração. Queria que o Gustavo comentasse um pouco sobre isso, como ele entende a questão de adoração nos dias de hoje, nas igrejas, por sermos uma igreja hoje que existe muita tecnologia envolvida, deixando muito claro, como a gente falou no começo, que a adoração não se trata especificamente de louvor, mas a adoração se trata do nosso dia a dia, os nossos relacionamentos. Então, eu vejo que hoje existe um mercado chamado adoração, né? O mercado da música à adoração, o estilo adoração de música. E isso traz o entendimento de que se limita a isso. Adoração é o quê? É música durante o culto. Adoração é o quê? É o momento que nós estamos ali reunidos para cantar alguma coisa para Jesus. Quando, na verdade, a adoração é muito além disso. É infinitamente mais profundo do que isso. E... hoje nós estamos num tempo em que a adoração está ligada a isso, é ligado diretamente à música. Então a gente fala assim, hoje eu vou num culto de adoração, então você pensa que é o quê? É um culto onde nós estaremos o tempo todo ali ouvindo músicas, cantando coisas, dizendo coisas, mas na verdade, biblicamente, se nós formos olhar para a palavra, talvez o que menos é adoração é música. A menor expressão de adoração, digamos assim, é a música. A adoração é muito de música, vai muito mais profundo do que só música. E a gente tem limitado nos nossos dias hoje e nos prendido que a adoração é música, que a adoração é um estilo de música, que é um estilo de culto, quando na verdade a adoração não é isso, a adoração é um estilo de vida. Nós podemos olhar para Jesus, se você olhar os evangelhos, Jesus sendo o maior líder de adoração que já existiu, você vê que em poucos momentos Jesus canta alguma coisa. E há momentos ali com os discípulos em que ele vai fazer a ceia, que eles cantam e tal, fazem um louvor ali, entregam algumas canções, mas
o Jesus, ele é o maior líder de adoração que já existiu. Ele é o maior exemplo de adoração. Se você quer aprender sobre adoração, leia os evangelhos a partir da ótica de que Jesus é o maior líder de adoração que já existiu. Então, tudo que ele fazia, tudo que ele pensava em fazer era adoração. Quando ele obedecia ao Pai, ele estava adorando. Quando ele pregava para os outros, ele estava adorando. Quando ele se retirava das pessoas, ele estava adorando. Quando ele estava ensinando os discípulos, ele estava adorando. Quando ele estava exortando os discípulos, ele estava adorando. Tudo que ele fazia era adoração. Flui adoração. Porque Jesus era um cara obediente, ele é extremamente obediente ao Pai. Sim. Então a adoração que agrada a Deus, na verdade, é a nossa obediência. A gente tem que parar com esse pensamento de que adoração é música. Adoração é um momento de cantarmos alguma coisa, de dizermos alguma coisa. Não, adoração vai além disso. Adoração é um estilo de vida. Tudo que você fizer, faça como se fosse adoração. Se você está no seu trabalho, trabalhe como alguém que adora a Deus. Então trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Isso é adoração. Então a gente tem que parar com essa mania de dizer que adoração é música. Adoração não é música. Adoração vai muito além disso, vai muito além da música, é muito mais profundo do que isso. Então, nos nossos tempos hoje a gente tem pecado nesse aspecto, porque a gente tem limitado algo tão genuíno, tão poderoso, tão transformador a um momento. O momento do culto agora é o momento de adoração. O momento de adoração é o momento da palavra, não do momento da música, não. O culto inteiro ele é adoração, desde a palavra, desde o momento dos dízimos, o momento da música. Tudo que nós fazemos durante o culto, durante a nossa vida, tem que ser o reflexo de adoração, do que nós fazemos. Então, eu vejo que hoje existe uma mercantilização, né? Nós temos o mercado da música do estilo adoração. Então, não tem esse pensamento de que adoração é só música. A gente tem que parar com isso. A gente tem que voltar para as Escrituras e ler o que a Bíblia diz a respeito de adoração. O que é realmente adoração e como nós podemos fluir de forma verdadeira em adoração. Então, um dos erros também que a gente tem visto hoje no nosso tempo, em que as pessoas, pensando sobre isso, pensando sobre o que música é adoração, elas se prendem a esse momento. Então eu vou adorar a Deus quando eu estiver cantando algo. E ela não busca gerar nada durante a caminhada dela ou a semana dela. O culto dela só acontece, o culto e a adoração dela só acontece quando está sendo tocado algo. Na verdade não, a nossa adoração começa na nossa casa, no nosso quarto, e nós estendemos isso para o momento do culto com os irmãos, né, com a igreja. Sim. E uma outra coisa que eu tenho visto assim, que como líder de adoração eu sinto muita dificuldade em alguns lugares que às vezes eu vou ministrar, que as pessoas não têm o costume de gerar um ambiente de adoração nas suas casas. Elas não têm o costume de gerar um ambiente de um tempo separado para estar com o Senhor, para encontrar com o Senhor nas suas casas. Elas esperam sempre por esse momento do culto, onde está sendo tocada alguma música, onde está sendo dito algo. Então, às vezes, Deus quer derramar algo muito profundo no nosso meio, Deus quer fazer algo muito tremendo no nosso meio, mas às vezes porque a gente limita a adoração a esse pequeno momento do culto, que é o momento ali da música, a gente às vezes perde algo tão genuíno de Deus e algo que Deus quer derramar no nosso meio. Então, eu enxergo que nos dias de hoje nós precisamos começar a gerar um ambiente de adoração nas nossas casas e levar isso para o culto. Como o Robert ministrou no domingo, que nós somos como brasas vivas. Então, quando a gente se junta, todos nós, se você está queimando na sua casa, se o outro irmão está queimando na sua casa, quando nós nos unimos, nós fazemos um fogo ali, nós aquecemos uns aos outros, nós fazemos tudo junto, e aí Deus pode derramar revelações mais profundas no nosso meio. Sim. Então eu vejo que essa visão rasa que a gente tem de que adoração é música, às vezes nos impede de um derramamento mais profundo de revelações de Deus e talvez de experiências mais profundas com Deus no momento de adoração, no momento em que nós estamos ali com Ele, reunidos como irmãos, ou às vezes quando nós estamos sozinhos, né, no nosso ambiente. Então a gente precisa entender e voltar a ler a Bíblia e voltar às Escrituras e pesquisar sobre o que é adoração de verdade e olhar para Jesus como um exemplo de adoração, né? Então a gente precisa nesse tempo mudar isso, né? A gente quer mudar isso. Eu tenho buscado mudar isso nos lugares em que eu vou ministrar e mostrar para as pessoas que a adoração não é só ali enquanto a gente está tocando alguma coisa. Que a adoração às vezes você ficar quieto e ouvir o que Deus está falando. Sim. Que a adoração é você cuidar Sim. bem dos seus filhos e ir bem do seu trabalho, enfim. Será que nós
temos a capacidade de adorar o Senhor sem música. Você já experimentou isso? Adorar o Senhor sem música, exaltá-lo, glorificá-lo, buscando a presença dele sem a música. E é interessante que o Gustavo acabou de me fazer lembrar algo que a gente estava comentando essa semana, que todos nós precisamos queimar em nosso lugar secreto, em nossas casas, em nossos quartos. Quando nós nos unimos no culto dominical, são brasas vindo de vários lugares da cidade se juntando para formar uma fogueira só. E se você for uma brasa fora da fogueira, você se apaga. Exatamente. A brasa, ela precisa estar junto com outros membros da igreja para fazer um fogo só. Então, quando essas brasas se juntam e formam uma só fogueira, um só fogo, meu Deus, isso é poderosíssimo, né? A brasa fora da fogueira, ela se apaga, mas quando a brasa está junto com outras brasas, forma um fogo só. E muito cuidado com o fogo, porque o fogo pode queimar outras pessoas no sentido de machucá-las. Então você precisa entender se você é um fogo que você machuca as pessoas ou você é um fogo que santifica as pessoas. E se você é um fogo que machuca as pessoas, você não tem propósito. Você não sabe qual é o seu propósito, sua identidade. Mas quando você é uma brasa que entende o seu propósito, sua identidade em Cristo Jesus, você não queima para machucar as pessoas, você queima para santificá-las. Isso é maravilhoso, esse entendimento. Isso nos leva a viver como igreja, pessoas unidas, a unidade da fé cristã como família. Tá certo? Bom, a gente já está encerrando. Vamos ver aqui os comentários. Quem tiver perguntas para fazer, a hora é agora. E vamos ver alguns comentários aqui. Vamos ver, André Martins, o Cristo é o Espírito vivificado dentro de nós. O Cristo é a verdade presente em nós. Se tivermos nele e ele em nós, o tempo todo não paro de adorar a ele e ao Pai. Isso aí. Rafael Bezerra diz assim: uma adoração começa pelo desejo de Jesus em trazer um homem de volta para Deus. Em sua entrega o véu se rasga, onde o que era antes conhecido passa a um novo nível de relacionamento. E ao receber o Espírito Santo, nos conectamos direto na Trindade. Maravilhoso esse entendimento, Rafael. Muito bom. Vamos ver outros comentários aqui. Gente, pode fazer perguntas. Faça o seu comentário, a gente vai procurar ler aqui aqueles que são mais relevantes. Luiz Carlos Pereira Filho diz assim: verdadeiros adoradores adoram. Tá lendo a Bíblia, né? Mas é ótimo. Adoram o Pai em espírito e verdade. É isso aí. Tá bíblico. Valdir Pérez diz assim: quem tem uma vida de adoração, seu louvor não se torna mecânico, mas sim espontâneo. Fantástico. Cara, eu já vi em tantos lugares as pessoas no momento de adoração, elas estão tão perdidas dentro de um ambiente que elas estão simplesmente rejeitando, perdendo aquilo que está sendo ministrado. É aquela questão, né? Igual eu falei domingo na nossa comunidade, que você vem com a mesma palavra. Tem aqueles que vão se alimentar mais e aqueles que vão se alimentar menos e aqueles que não vão se alimentar nada. A mesma palavra, a mesma ministração, cada um reage de uma forma diferente sob estímulos iguais. Então, o tamanho da sua fome vai determinar o tamanho do fogo que haverá no seu coração. Porque há uma mesa posta, uma mesa farta, preparada para a gente se servir. Mas tem aqueles que estão sem fome. Comeram em outros lugares que perderam a fome de comer o banquete de Deus preparado. Comeram em outros pratos, comeram em outros lugares, né? E simplesmente, quando sentam na presença de Deus, não tem fome, porque já encheram a barriga com outras coisas. Isso é embaçado. Vamos ver aqui. Tem um comentário ali em cima ali, ó. Vamos ver aqui. O Juan Marques, vamos lá, a mesma questão que penso. Quando Judas andava com o próprio Cristo e mesmo assim o traiu por moedas, acho que a insatisfação pessoal está acima da satisfação eterna. Brilhante comentário, cara. Maravilhoso. Obrigado, viu, Juan? Obrigado mesmo. Contribuição. De fato, o foco da adoração de Judas era o dinheiro.
né? O mal do nosso século continua sendo o dinheiro. E dinheiro não é maldito. O dinheiro é uma ferramenta para a igreja usar para os propósitos de Deus, para expandir o reino de Deus, né? E a gente precisa do dinheiro, sim, para abençoar a vida de pessoas, não para a gente enriquecer. Se quer enriquecer, se enriqueça com Deus, né? Com a presença dele, que ele é o nosso maior tesouro. A presença de Deus é a maior riqueza da igreja. Se a igreja perder a presença de Deus, perdeu a maior riqueza. Perdeu tudo. Perdeu tudo. De fato. Vamos lá. Júlio César Andrade, meu Júlio, amigãozão. Adoração em família não flui quando há um individualismo entre os filhos. Isso é porque não estão em comum acordo. Exatamente. Se não há uma adoração no lar, não haverá uma adoração na igreja, né? Porque a adoração começa em casa, a vida com Deus começa em casa, tudo começa em casa, no lar, na família, que é o propósito de Deus. Deus constituiu a família para que ali a família resplandecesse a presença dele, a partir dali levar esse ambiente para o ambiente da igreja. O que é a igreja? Um lugar de encontro de pessoas que foram redimidas e transformadas por Jesus. E dentro da igreja você acaba se deparando com pessoas que não são cristãos. São os perdidos que estão ali na igreja no meio, vão aos cultos, vão em todas as reuniões, participam com seus dízimos, as ofertas, mas ele não é cristão. E tem também os lobos, que o papel deles é de desviar as pessoas do propósito. Então, se isso não está sendo gerado dentro do ambiente familiar, de família, é improvável que isso seja levado para a igreja. Começa em casa, tudo começa em casa. Narley Oliveira diz assim: reconhecimento da grandeza e do amor do Senhor, pois adoramos aquilo que amamos. Isso mesmo. Pamela Andrade, olha só, Pamela e Júlio junto ali, ó, até no Facebook, nos comentários, do ladinho. É algo que entende quem é o Senhor e quem somos nele. Fomos criados para adorar o Deus vivo. Adoração é relacionamento, e Deus nos criou para nós nos relacionarmos com ele em espírito e verdade. Comunhão. E aí a gente finaliza falando sobre isso, a comunhão. E Pamela e Júlio, obrigado pelo comentário de vocês. Assim, acrescentou demais, enriqueceu aqui essa transmissão ao vivo hoje, que foi sobre a importância da adoração. Irmãos, espero que vocês tenham sido abençoados, edificados, encorajados por essa transmissão. Nós teremos no próximo domingo, não sabemos ainda o tema, mas a gente vai divulgar nas redes sociais. Se você gostou, dá um like aí, clica joinha, faz um comentário, compartilha. E quero agradecer ao Gustavo aqui pela participação. Gustavo, quer dar as últimas palavras, mandar um beijo para a mamãe? Quero agradecer a oportunidade, né, pastor? Obrigado por esse momento aqui juntos. Foi bom a gente poder estudar um pouco mais sobre isso, poder debater sobre esse assunto. Sinto muito honrado de fazer parte disso aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Depois você me paga um café. Pode deixar. É isso aí. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha mãe, se ela tá me vendo aí, pra minha noiva, que provavelmente deve estar me vendo. Isa, te amo. Olha, Brasil inteiro, hein? Declaração, isso, ó, benção, muito bom. Obrigado. Gente, obrigado mesmo pela presença de vocês. Sério mesmo, compartilhe esse vídeo com o pessoal aí e ajude a divulgar cada vez mais a cultura do reino, a palavra. E nas próximas transmissões nós iremos compartilhar algumas coisas que Deus tem feito, não só no Cultura do Reino, mas na igreja no Brasil. A gente está com muitos projetos aí para divulgar para vocês. Estamos coçando para liberar logo para vocês aquilo que tem gerado no nosso coração. E nós teremos a próxima conferência no final de 2018. Em breve, daqui a poucos dias, a gente já vai estar divulgando algumas pessoas confirmadas, como vai ser. E também os cultos do Cultura do Reino começam já na última sexta-feira do mês de março. Espero você que é de São Paulo, compareça, esteja junto conosco. E você que não é de São Paulo,
procure estar aqui junto conosco também, de alguma forma. E, irmãos, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. Deus abençoe a todos vocês. Só falar Nos vemos aqui, rapidinho. Desculpa interromper, pastor, finalizar. Se você quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, ou quiser me adicionar no Facebook pra gente conversar um pouco mais sobre esse tema, adoração e tal, sobre o que Deus tem gerado no meu coração, fica à vontade aí. Tô aí pra servir vocês, pra gente poder bater papo aí, falar sobre adoração, sobre vida, sobre tudo, se abençoar mutuamente. Então fica à vontade aí pra que se quiser me seguir nas redes sociais. Tamo aí, beleza? Ó, merchanzinho, hein? Muito bom. Faz o merchan da camiseta também. Aqui, ó, estamos usando a nova camiseta da Cultura do Reino, preta com o símbolo branco, feita pela nossa parceira Cornerstone Clothing, uma marca aí tá caminhando com a gente aí na Cultura do Reino, tem nos ajudado bastante, nos abençoado bastante com essas camisetas maravilhosas. Depois procura lá no Instagram, lá Cornerstone Clothing, ou no site do Cultura e adquira a sua. Amém. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira às 9 horas da noite aqui no Facebook da Cultura. Um abraço a todos vocês. Até mais!